Bom dia. Bom, queridos, vamos começar com uma oração. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome, te agradecemos por estar na sua casa. É um momento de grande alegria, Senhor, no momento em que nos levantamos de manhã cedo para vir à tua casa, estar em comunhão com os irmãos e, sobretudo, em comunhão contigo, Pai querido. Senhor, agora, se presente entre nós. Ajuda-nos e ensina-nos a tua palavra. E que eu possa ser um instrumento aceitável para transmitir a tua palavra, Pai querido. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós estamos conversando sobre os grandes desafios da fé cristã na modernidade. E o tema que nos cabe hoje é tratar da reforma que houve debaixo de Neemias. E o reverendo Fernando colocou aí um subtítulo, Sacerdócio Universal. Bom, é preciso refletir muito para perceber como Neemias representa uma manifestação de sacerdócio universal. O nosso tema desse ano, as afirmações e desafios da fé cristã. Nós ainda estamos estudando o livro de Stott, estamos fazendo estudos um pouco diferentes nesse momento, mas no final voltaremos ao epílogo do livro de Stott. O grande desafio é um desafio, entre tantos os desafios que nós estamos estudando. Neemias vai nos dar, sim, uma lição. Neemias vai nos ensinar um dos maiores e mais importantes desafios que são colocados sobre um cristão. Na verdade, se a gente estudar a história de Neemias, a gente pensa que foi um grande construtor, foi um grande administrador, ótimo. Mas ele foi um grande crente. Acima de tudo, foi um grande crente. O tema central do livro de Neemias, não apenas Neemias, é Esdras também. Como vocês sabem, os livros de Esdras e Neemias eram um livro só. No cânone do Velho Testamento, na Bíblia hebraica e até os primeiros 3 séculos da era cristã, Esdras e Neemias eram um livro só. Eram basicamente a continuidade de um do outro. E são, de fato, a continuidade de um do outro. Tanto Neemias como Esdras nos ensinam que Deus opera soberanamente por meio de agentes humanos, responsáveis, a fim de realizar o propósito redentor que ele, Deus, definiu desde sempre. Ou seja, esse é o tema central. Esdras era um agente humano debaixo da direção e das mãos de Deus. E Neemias também, sem dúvida nenhuma. Cada um fez o seu trabalho no momento de restauração de Israel. Qual era o contexto histórico? Os irmãos sabem que depois do apogeu do reinado de Israel, sob Davi e Salomão, mais ou menos 1000 a.C., quando Salomão morreu, Israel, como um todo, se dividiu em 2 reinos. O reino do norte, 10 tribos, capital em Samaria, e o reino do sul, capital em Judá, Jerusalém, as 2 tribos chamadas tribos de Judá. Então, houve uma separação do povo de Israel em 2 reinos. E lendo os livros de reis e crônicas, vemos que alguns reis fizeram coisas que agradaram ao Senhor. Alguns, poucos até. Mas a esmagadora maioria dos reis fizeram coisas que desagradaram a Deus profundamente. Nós tivemos, na sequência dos acontecimentos, as 10 tribos do norte desapareceram. Ou seja, os assírios, no tempo do Império Assírio, os assírios invadiram o território das 10 tribos do norte, invadiram Samaria, acabaram com Samaria, levaram as 10 tribos de Israel para o exílio e nunca mais voltaram. Até hoje nós nos referimos a ela como as 10 tribos perdidas de Israel. Encontra-se hoje em vários lugares da Ásia,
grupos de pessoas que provavelmente são descendentes das 10 tribos que foram levadas para o exílio. Provavelmente alguns terão voltado, mas não como tribo. Alguns israelitas terão voltado. Mas a grande dispersão dos israelitas pelo mundo começou exatamente quando as 10 tribos do norte foram levadas ao exílio pelos assírios. Inclusive, os assírios trouxeram outra gente para viver em Samaria e no território das 10 tribos do norte. Claro, isso era uma técnica dos impérios antigos. Quando você vencia um povo, normalmente os que sobravam vivos, normalmente mulheres, crianças, porque os homens eram mortos em batalha. Essas pessoas eram espalhadas pelo território para se miscigenarem e desaparecerem como etnia. Ora, Israel tem uma característica própria, é um povo que tem uma religião muito forte e eles não costumam se misturar muito. Portanto, eles se mantiveram em grande parte, comunidades judaicas existem espalhadas pela Rússia, pela Pérsia, no Irã tem muito judeu. Ou seja, foi o fim do reino de Israel, nunca mais se restaurou, nunca mais. Alguns esparsamente terão voltado, mas voltaram para viver em Judá, não no norte, não em Israel, não em Samaria. De modo que se formou o povo samaritano, que a gente sabe depois, os judeus não se dão muito bem com os samaritanos. E fica perguntando, peraí, samaritano não era israelita também? Não. Os samaritanos que viviam no tempo de Jesus eram descendentes de outras etnias que tinham sido trazidos pelos assírios para povoarem a região que um dia tinha sido o reino do norte de Israel. Primeiro caiu o reino do norte, mas o reino de Judá teve alguns reis a mais que agradaram o Senhor, mas também a maioria dos reis de Judá desagradaram o Senhor. De modo que foi da vontade do Senhor que em 586 a.C., os assírios já tinham desaparecido, já tinham caído. Agora eram os babilônios que dominavam. A Babilônia conquistou a Assíria. A Babilônia teve um pico de império rápido, pouco tempo, basicamente sob Nabucodonosor. E foi sob Nabucodonosor que Deus, então, justiçou o reino de Judá. Ou seja, as duas tribos de Judá, as duas tribos do sul, que formavam o reino de Judá, foram levados para o exílio agora na Babilônia. Isso foi em 586 a.C. Ou seja, nós aí já tínhamos 400 anos do tempo de Davi tinham se passado. Quer dizer, na verdade, Israel tinha atingido um momento de apogeu, de pico, entre 1900 a.C., período de Davi e Salomão. E aí o declínio primeiro para as 10 tribos do norte, que desapareceram sob o domínio assírio, e depois as duas tribos que compunham o reino de Judá acabaram sendo levados pelo exílio. Os babilônios destruíram Jerusalém totalmente, aniquilaram Jerusalém, levaram todo o povo cativo para o exílio na Babilônia. Mas o Império Babilônico não demorou muito também, não durou muito. Um pouquinho depois, aproximadamente 48 anos depois, os babilônios foram derrotados pelos persas e o Império Persa, então, se estabeleceu como um império dominante desde 539, quando o Ciro, o primeiro grande imperador persa, dominou a Babilônia. Nós tivemos aproximadamente aí 250 anos de Império Persa absolutamente dominante. Em 539 a.C., Ciro, imperador persa, o primeiro imperador persa, conquista a Babilônia. A Babilônia nunca mais se levantou, até hoje vive em ruínas. Hoje existe um processo de reconstrução da antiga Babilônia, iniciado por Saddam Hussein. Ela está em reconstrução, mas é mais uma restauração em busca de atração turística, basicamente. Mas Babilônia nunca mais foi habitada. Em 538, ano seguinte, portanto, ainda no primeiro ano do reino de Ciro, Ciro
agiu sob a mão de Deus. Isso quer dizer o seguinte: os persas tinham uma característica peculiar. Eles eram poderosos, militarmente extremamente poderosos, dominaram completamente o Oriente Médio e ameaçaram, inclusive, a invadir a Europa e bateram de frente com os gregos e acabaram vencidos pelos gregos. Mas o Império Persa foi absolutamente dominante. Mas os persas tinham uma característica: eles eram condescendentes com as religiões dos povos dominados. Eles tinham essa característica. Então Ciro, tocado, obviamente, pelo dedo de Deus, emitiu um édito que se reconstruísse o templo de Deus em Jerusalém, que tinha sido completamente destruído pelos babilônios. Ele mandou pegar todos os utensílios do templo de Jerusalém que tinham sido levados para a Babilônia. Ele mandou pegar tudo que estava na Babilônia e levar de volta para Jerusalém para a reconstrução do templo. Isso quer dizer o seguinte: além de os persas serem condescendentes com as religiões dos povos, provavelmente Ciro fosse temente a Deus. Ele cria no Deus de Israel, porque uma das primeiras coisas que ele faz no seu primeiro reinado é falar: eu quero que construa de novo o templo de Deus que está em Jerusalém. No mínimo ele temia esse Deus. No mínimo ele temia. Ciro foi um grande imperador. Foi um grande imperador. Magnânimo até. Então ele determina a reconstrução do templo em 538 a.C. E de fato, um grupo razoavelmente grande de judeus vai do exílio e começa a reconstrução do templo. A reconstrução para, o povo larga a mão, começa a construir as suas casas, começa a construir um pouquinho da cidade e deixa de erigir o templo. Mas aí vem o profeta Ageu: como vocês se preocupam mais com as suas casas do que com o templo de Deus? E sob a influência de Ageu, o povo retoma toda a energia e erige o templo de Jerusalém. Ora, em 458 a.C., mais ou menos 50 mil pessoas retornam para Jerusalém, liderados por Esdras, o sacerdote, o escriba Esdras. E um tempo depois, 13 anos depois, Neemias foi designado governador de Judá. Durante o período do Império Persa, existiam sátrapas e governadores, ou seja, o Império Persa todo foi dividido em satrapias. E cada região do império tinha um sátrapa, que era uma espécie de governador. E Neemias vivia na corte, ele era judeu, ele vivia na corte persa, tinha uma grande proximidade com o rei e acabou sendo designado pelo rei, o rei que estava governando nesse momento, Artaxerxes I, que foi o 6º imperador persa a governar. Aliás, foi o que teve o mais longo período de reinado, aproximadamente 40 anos de reinado. Artaxerxes foi o imperador mais longevo que nós tivemos durante o período do Império Persa. Neemias tinha, então, uma proximidade razoavelmente grande com o imperador Artaxerxes e, por isso, ele acabou conseguindo as benesses do rei para ser designado governador. Neemias governou 2 vezes. Na verdade, foi um governo só, mas a gente podia dividir em 2 pedaços. Quando ele vai designado como governador por Artaxerxes para Jerusalém, os primeiros 12 anos é o período em que ele se debruça fundamentalmente para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas ele voltou em 433 à corte persa. E deve ter passado lá 1 ano, mais ou menos. E depois, definitivamente, ele voltou para Jerusalém e aí governou, provavelmente, até o fim da sua vida, não se sabe exatamente quando, porque o livro não menciona o fim do período de governo de Neemias. Quem foi Neemias? Bom, a primeira coisa que a gente percebe, Neemias era um homem diferenciado. Ele não era uma pessoa qualquer.
ele era um homem importante na corte do imperador persa. Quando nós lemos o livro de Esther, ali fica evidenciado como era a postura, a figura de um imperador daquele tempo. O imperador persa era poder absoluto. Não apenas ele dominava todo o território do Oriente Médio, como ele tinha um poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Por exemplo, ninguém podia se aproximar do imperador persa se ele não estendesse o cetro autorizando. Se alguém se aproximasse dele sem autorização, era morto. Era bem suave a coisa. Ou seja, o cara era tão importante que só se podia aproximar alguém dele desde que ele concedesse autorização apontando o cetro. O livro de Esther mostra claramente isso. Quando Mardoqueu conversa com Esther, que era sua filha adotiva, olha, você precisa intervir perante o imperador Xerxes, que foi o antecessor de Artaxerxes. Você precisa intervir porque estão tentando aniquilar o povo de Israel. Nós temos um grande inimigo aí na corte chamado Amã, e ele está tentando aniquilar o povo de Israel. Você precisa intervir perante o imperador. Ela era a rainha. Esther já tinha se tornado a rainha da Pérsia. Ela foi escolhida por Xerxes para ser rainha. E ela disse para o pai adotivo, pai, você sabe que eu não posso me aproximar do imperador se ele não autorizar. E já faz 30 dias que ele não aponta o cetro para mim. Quer dizer, ela não podia chegar no imperador. Ela é mulher dele, a rainha, dava de coroa. Mas ela não podia se aproximar dele se ele não permitisse. Quer dizer, aproximar-se do imperador persa não era para qualquer um. E quem era Neemias? Ele era o copeiro do rei. Copeiro, a gente pensa no copeiro de hoje. Copeiro é um dos criados de família rica, tem lá o copeiro que bota o copo na mesa. Pessoal, copeiro naquele tempo não era isso. Copeiro era uma pessoa de absoluta confiança do imperador. Para começar, o papel do copeiro era cuidar do vinho do rei, armazenar o vinho, cuidar que a origem do vinho fosse absolutamente de primeiríssima qualidade, que não tivesse nenhum tipo de contaminação e muito menos que tivesse algum tipo de veneno. Então ele cuidava das adegas do rei. E mais do que isso, quando o rei estava na mesa, e o rei devia ir à mesa umas 2, 3, 4 vezes por dia, o copeiro tinha que tomar o vinho na frente dele, o mesmo vinho que ele ia tomar, para o imperador ter a certeza de que o vinho estava absolutamente perfeito, não estava envenenado. Quer dizer, é um homem que se aproximava do imperador persa com toda a liberdade. Ele era um homem de absoluta confiança. Imagine um copeiro que não merecesse confiança. Óbvio, um imperador que tivesse como copeiro alguém que não mereça confiança, está se colocando em risco de morte. Então, fica evidente pelo livro de Neemias, que Neemias era um homem que tinha proximidade com o rei. E vejam, ele era um judeu, ele não pertencia à etnia persa. De certa forma, ele podia ser considerado um escravo exilado. Mas como tinha sido José no tempo dos egípcios, ele ganhou as benesses. José ganhou as benesses do faraó, Neemias ganhou as benesses do imperador persa. Ou seja, ele era um homem extremamente importante, merecia toda a confiança do rei, ele era o copeiro do rei. Mas Neemias devia ser alguma coisa muito diferenciada como ser humano, porque ele era um homem com atributos de liderança e capacidade administrativa fortemente diferenciados. Estudando o livro de Neemias, eu tive a sensação de me identificar muito com ele, porque durante toda a minha vida, por quase 30 anos, eu fui executivo de empresa. Eu cheguei a ter, debaixo da minha gestão direta, no dia a dia, 150 pessoas. E não é fácil você gerenciar uma área extremamente complexa numa grande organização. Não é fácil você gerenciar um monte de gente, porque os problemas são muitos. Você tem que gerenciar, você tem que cuidar das pessoas, você tem que pôr para estudar, tem que chamar
repreender, você tem que premiar, tem uma série de coisas. Liderança e administração são atributos extremamente complicados. Hoje em dia, no mundo administrativo, pessoal, existem basicamente 2 vetores que formam um líder completo. Os seus atributos de liderança e a sua capacidade administrativa. Existem pessoas que são muito bons administradores, mas que não são líderes. Não são líderes. Por exemplo, o José Serra, em São Paulo, é um bom administrador, mas não é um líder. Não é um líder. Fernando Henrique também foi um excelente administrador, um grande político, mas não é um líder. Em contrapartida, nós temos gente que são brilhantes líderes, mas são incapazes como administradores. Por exemplo, Adolf Hitler. Adolf Hitler era um líder brilhante, absolutamente brilhante, mas como administrador era uma desgraça, cometia erros gravíssimos, sobretudo na gestão de pessoas. É ou não é, Geraldo? Era um péssimo administrador. O Lula é um líder, mas não é administrador. Quando uma pessoa consegue reunir os 2 atributos, capacidade de liderança e capacidade de gerenciamento, isso é o que a gente chama na administração de líder completo. Porque ele não tem só a dimensão liderança e não tem só a dimensão administração. Ele tem as 2 dimensões. E essa é a característica que se dá para os líderes completos. Alguns deles a gente consegue identificar, líderes completos, gente com imensa capacidade de liderança. Quem vocês mencionariam que possa ser dito como um líder completo? Bom administrador e bom líder. No Brasil nós tivemos um. Pode ser que muita gente não goste dele, mas Getúlio Vargas foi um líder completo. Ou seja, líderes completos, a história nos mostra alguns. Por exemplo, Augusto, Otávio, o primeiro imperador romano, era um líder completo, sim. Ele tanto era bom administrador como era um líder. E um extraordinário político, porque conseguiu sair das cinzas da ditadura de César, de quem ele era sobrinho, e chegou então a ser o primeiro imperador de Roma. Então esse cara sabia conduzir as coisas. Jesus Cristo era o mais completo de todos os líderes. Era um grande líder e um grande administrador. Mas ele é fora de qualquer tipo de classificação. Tá? Neemias era um líder completo. Era um grande líder e era um grande administrador. E a gente vai ver exatamente isso. Agora, o alicerce de Neemias estava em Deus. Isso é que fazia ele definitivamente diferenciado. Vamos pensar o seguinte, o contexto. Neemias estava vivendo há quase 100 anos do exílio. O exílio tinha sido mais de 100 anos do tempo dele. Ou seja, ele já era uma pessoa distante do tempo em que Israel tinha sido um reino independente, mas ele era um homem profundamente apegado a Deus. Vejam lá, Neemias 1:11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. O que estava acontecendo? Um irmão de Neemias tinha estado em Jerusalém com outras pessoas e voltou para Suzã, onde estava o imperador naquele momento. Suzã era uma das capitais do Império Persa. E ele perguntou, como é que está lá Jerusalém? Olha, aqueles que conseguiram escapar do exílio e ficaram por lá, vivem numa tremenda miséria. A cidade está em ruínas, os muros foram derrubados, as portas foram queimadas, e o povo judeu que existe lá hoje vive uma grande miséria. E ele ficou profundamente condoído, profundamente condoído. E como várias vezes por dia ele se aproximava do imperador, mas antes ele orava a Deus. Ele queria fazer um pedido para o imperador em favor de Jerusalém, então ele orou a Deus pedindo, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo
e dá-lhe mercê perante este homem. Quem era o homem? Artaxerxes, o imperador. Então ele orou a Deus pedindo que Deus concedesse a ele a possibilidade de se aproximar do imperador e conversar com o imperador. E mais que isso, que Deus lhe desse a mercê de ser bem-sucedido perante aquele tremendo, poderoso imperador persa. Então, aqui a gente já começa a ver que Neemias não faz nada sem primeiro conversar com Deus. Não faz nada. Ora, Neemias temia o Senhor. Como é que Neemias temia o Senhor? Como é que se deve temer ao Senhor? Não é apenas Neemias, todos nós. O temor ao Senhor não é morrer de medo dele. É também, porque a punição dele dói. A vara dele dói. Eu acho que todos vocês na vida já passaram por algum momento em que vocês ficaram meio frios em relação a Deus e vocês receberam algum tipo de punição. E é duro. A primeira coisa doída é você se sentir longe dele, porque isso dói muito. Dá aquela sensação de frio no coração, a gente tenta se esconder, como se adiantasse a gente se esconder de Deus, absolutamente impossível. Mas quando você fica com a cerviz dura, você sabe que está afastado de Deus, você sabe que está pecando e você não muda, aí ele pega a vara e te corrige. E dói. Dói. Às vezes essa correção é definitiva. Muito bem. Como é que se deve temer o Senhor? O temor do Senhor é a resposta correta diante da autorrevelação de Deus. E o temor do Senhor implica em que a gente o conheça, em que a gente confie nele verdadeiramente. Não é uma confiancinha, é confiança absoluta, é entrega. É obedecer a ele, e essa é a parte mais difícil, porque o ser humano é desobediente, é rebelde. Se Deus nos pegasse pela orelha toda vez que a gente desobedece, a nossa orelha seria uma orelha que vai daqui até esse teto, que é aquela orelha comprida, sabe? Se ele pendurasse a gente pela orelha, porque a gente desobedece. A gente sabe, mas desobedece. E mostrar sempre reverência a Deus. O que seria isso? Primeiro, conhecer a Deus. Provérbio 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pessoal, isso tem que ficar gravado no nosso coração. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria a gente não aprende nos livros, não aprende na escola, não aprende na vida. Sabedoria a gente aprende com Deus. O livro de Deus vale, a palavra de Deus vale. Sabedoria não é sabedoria em termos humanos, não é sabedoria em termos administrativos, não é sabedoria em termos engenheirísticos. Não, sabedoria vem do temor do Senhor. E o conhecimento do santo é prudência. Conhecimento de Deus. Conhecer a Deus faz do indivíduo ser prudente. Então esse é o princípio, conhecimento de Deus. Essa é a primeira parte do temor a Deus. Segundo, confiar nele. Salmo 34, versículos 11 e 22. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. E o 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Portanto, confiar em Deus absolutamente. Neemias confiava em Deus absolutamente. Era um homem de extrema capacidade, mas não fazia nada sem estar com Deus. Terceiro, obedecer a Deus. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Ou seja, aí está uma das poucas coisas mencionadas no Salmo sobre o que é obedecer a Deus. Tem muito mais que isso. Mas, de uma maneira geral, Deus se aborrece do mal como um todo. Mas ele se aborrece muito das pessoas soberbas. Se aborrece muito das pessoas arrogantes,
definitivamente se aborrece das pessoas que caminham por maus caminhos e pessoas que tenham a boca perversa, maledicentes, malévolas, fofoqueira, intrigueira. Isso existe em todo lugar, não existe? Percebam o nível da campanha política. É só boca perversa para todo lado. Chega a irritar, né? Chega a irritar. Ele se aborrece com essas coisas. E, finalmente, mostrar reverência. A estrutura da comunicação judaica é muito repetitiva. E em Levítico isso aparece 2 vezes, nos versículos 19 e 30 e 26, 2. Exatamente a mesma coisa. 19 e 30. Guardarei os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. 26, 2. Repetido. Guardarei os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Ou seja, essa é uma amostra da reverência. Perante Deus, nós temos que estar em absoluta reverência. Um dia, transportando a arca para Jerusalém, pessoa que estava conduzindo a carroça, e a arca começou a balançar, a escorregar, ele esticou a mão para segurar a arca, morreu instantaneamente, porque ninguém podia tocar a arca. Reverência a Deus implica em temor a Deus. Pois a extraordinária força de Neemias, essa extraordinária força que ele tinha, vinha exatamente do temor do Senhor. Ele nada fazia, absolutamente nada, não dava um passo, não movia uma palha sem falar antes com Deus. Nada, absolutamente nada. Neemias 1, 4, 6. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Aquele relato que disseram, Jerusalém está assolada, o povo está na miséria, as portas estão queimadas, os muros estão derrubados. Eu ouvi essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. É claro que o grifo é meu, para chamar a atenção. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Neemias orava dia e noite pelos filhos de Israel. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. É muito provável que ele, Neemias, fosse um homem que pecasse pouco. Ele vivia em muita comunhão com Deus. Mas ele assumia e orava a Deus pedindo perdão pelo povo e pelos pecados que o povo cometia. Esse é um outro tipo de liderança, né? Outro exemplo, Neemias 2, 1 a 6. Nesse dia, foi o dia em que Neemias veio à presença do rei e colocou a sua tristeza perante o rei e pediu ao rei que deixasse que ele fosse para Jerusalém. É o que está relatado aqui. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Queridos, isso não evidencia uma proximidade muito grande dele com o imperador? O imperador olhou para ele, você está triste. Você não está doente. Essa tristeza só pode... Isso mostra uma proximidade entre os dois homens. Sim ou não? Ou seja, o imperador tratava ele com intimidade, com amizade. Se preocupava com ele. Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira.
O imperador Artaxerxes devia ser temível também. Porque ele me dirigiu a palavra falando comigo, dizendo que eu estou triste, morri de medo, porque eu nunca tinha ficado triste na frente dele. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? O rei era tão preocupado com ele que estendeu a mão. O que você quer pedir? Mostrava, inclusive, que o rei tinha uma percepção humana muito grande. Quando uma pessoa quer te dizer alguma coisa, mas tem medo de você, você tem que estender a mão. Cansei de fazer isso na vida. Eu tive um amigo japonês que foi um dos meus braços direitos, uma pessoa de extrema lealdade. Um dia ele faltou no trabalho. E no dia seguinte ele veio com aquela cara de medo para mim. Veio com cara de medo. Eu olhei para ele. E Sal, eu sei por que você não veio ontem. Você estava com o saco cheio e ficou em casa. Isso é normal, todo ser humano faz isso. Pode falar. Ele olhou para mim, se tornou um amigo meu tão grande. Por quê? Porque eu entendi a natureza dele. Era um cara absolutamente leal e a partir daí se estabeleceu uma lealdade absoluta entre ele e eu. Mas é exatamente isso. Ora, o rei estendeu a mão para ele. Que me pedes agora? Antes de pedir, o que ele fez? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? O que isso indica? O rei gostava dele. O rei tinha confiança absoluta. Tá bom, eu deixo você ir. Você não vai só, você vai como governador. Mas quando você volta, eu não quero que você fique muito tempo longe de mim. O imperador gostava dele. Considerava uma pessoa de confiança. Ele concedeu imediatamente. Sim, vai. Vai como governador. Mas quando é que você volta? Quanto tempo você precisa para reconstruir a cidade? E aí? Aprove o rei enviar-me e eu marquei um certo prazo. O relato bíblico é muito frio, né? A gente tenta reconstituir como é que deve ser o ambiente das coisas. Tá? É absolutamente notável. Bom, Neemias era um homem muito importante na corte persa. Muito importante. Por tudo que nós vimos até agora, ele era um homem diferenciado, confiável, amigo do rei. Era um homem importante. Naquele tempo, meus caros, quase 100 anos depois do exílio na Babilônia, ou pouco mais, né? Ele simplesmente decide deixar a capital do Império Persa, onde ele vivia com todo o conforto, com a amizade do rei, com a confiança do rei, com todo o luxo, com todo o conforto que ele devia ter, e simplesmente anda, provavelmente uns 1.300 quilômetros para chegar em Jerusalém e viver no pedacinho de terra que naquele tempo era o território de Judá, que tinha 50 quilômetros de comprimento na altura e 40 de largura, portanto 2.000 quilômetros quadrados. Isso é mais ou menos o tamanho da cidade de São Paulo. Para uma cidade é grande, mas para um país é uma porcaria. Israel é muito pequenininho, hoje é muito pequenininho. A gente pega o ônibus, anda algumas horas, viajou Israel de cabo a rabo. É pequenininho, mas naquele tempo, o reino de Judá, que nesse momento não era reino, era o território, era 50 por 40, bem pequeno, chamado insignificante pedaço de terra. E era insignificante politicamente, a capital, Jerusalém, estava totalmente destroçada, pois Neemias deixa a corte e vai lá. Isso mostra que, para Neemias, havia um grande compromisso, acima de tudo. Acima do próprio compromisso e da amizade que ele tinha com o imperador, ele tinha um compromisso com Deus. Na verdade, Deus conduziu todo esse processo, concedeu que Artaxerxes se condoesse dele, mas ele tinha orado a Deus antes pedindo exatamente isso.
Ora, quando Neemias foi para Jerusalém, ele, na verdade, iniciou ou recomeçou o reino de Judá. Ele recomeçou. Por quê? Nós tínhamos aí já uns 100 e poucos anos do exílio, o templo tinha sido reconstruído, já tinha muita gente morando lá. Alguns anos antes, Esdras tinha levado 50 mil pessoas para o reino todo. E ele encontrou aquele povo lá, vivendo, trabalhando, alguns mais ricos, outros mais pobres, mas ninguém era verdadeiramente rico. Pobre tinha de monte, mas tinha alguns ricos. O recomeço que ele conduziu. Neemias, o governador, que mostrou ser, primeiro, um homem extremamente poderoso. O poder dele vinha de Deus, mas ele tinha, por isso, um enorme poder secular. Ele era um grande administrador, um grande líder. E tinha um enorme poder político também. Ele tinha grandes atributos. Neemias era um superdotado de bênçãos de Deus e de atributos que Deus lhe tinha concedido. Mas Neemias tinha consciência de que tudo vinha de Deus. Ele não se arrogava nada. Ele sabia que todas as bênçãos, todos os dons vêm de Deus e ele punha sempre isso a serviço de Deus. Ele coordenou com mão muito firme a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mais do que isso, ele restaurou a respeitabilidade de Jerusalém. O que quer dizer isso? Na antiguidade, pessoal, nos tempos antigos, uma parte essencial da sobrevivência de um povo era a capacidade do muro que cercava a cidade. Porque eles viviam em guerra o tempo todo. Então, as cidades que não eram muradas eram dignas de chacota. As pessoas faziam piada, a cidade não tem muro, quer dizer, não tem nenhum tipo de capacidade defensiva. Quer dizer, era considerada uma cidade fraca, que não merecia respeito. E Jerusalém, nesse momento, com os muros caídos, não merecia respeito. Isso quer dizer, o povo de Judá, o povo de Israel, não merecia respeito. E ninguém respeitava o povo de Judá e Israel nesse momento, porque era um povo vencido, exilado, miserável, não tinha nenhum reino constituído, era apenas uma satrapia do imperador persa, como tinha sido uma parte do território assírio, como tinha sido uma parte do território babilônio. Não tinha independência, era um bando de gente vivendo lá numa cidade destruída. Mas ele foi além, reconstruiu os muros, sim, liderou o povo, sim, mas ele tratou de purificar o estilo de vida do povo de Deus. Ele era extremamente zeloso com a lei de Moisés e ele tratou de fazer com que o povo se ajustasse à lei. O povo não conhecia a lei. A lei já estava esquecida. Até reis de Israel desconheciam completamente a lei. Lendo o livro de Crônicas e Reis, a gente vê quando o rolo da lei foi descoberto e foi lido, o rei começou a chorar, porque ele desconhecia completamente aquilo. Eles não tinham conhecimento do que estava acontecendo. Ou seja, eram tradições orais que se falava de um para outro, eles tinham uma noção de que eles eram um povo aproximado de Deus, mas ninguém sabia de nada. A ignorância era absoluta. Para começar, quase ninguém lia, né? Ou seja, Neemias foi um grande planejador. Ele chegou em Jerusalém como governador, conversou com algumas pessoas e no terceiro dia ele pegou uma montaria. A gente não sabe se era um cavalo, se era um burro, se era um jegue, um camelo, montaria. Neemias 2, 13 e 14. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Qual é a conclusão que a gente chega? Bom, ele saiu quietinho de noite, montado na montaria dele, e começou a rodear a cidade, para ver como é que estava a coisa mesmo. E o que a gente percebe, não tinha onde o animal passar, porque os muros caídos, as casas destruídas, eram entulho.
E isso estava tudo espalhado, e não tinha como andar pela cidade. Ou seja, a primeira coisa que ele fez foi analisar o ambiente. Isso é a função do planejador. Quando você vai fazer alguma coisa, primeiro você analisa o ambiente. E ele mostrou ser um planejador. Nessa noite em que ele cavalgou, ou burrou, ou jegou pela cidade, ele estava planejando, avaliando a situação, iniciando o planejamento. Mas ele, além de um planejador, e essa é uma coisa difícil, ele era um líder. E um líder se manifesta essencialmente pela capacidade que ele tem de inspirar pessoas. Líderes inspiram pessoas. Por isso eu disse agora há pouco, Hitler foi um grande líder, um péssimo administrador, mas foi um grande líder. Ele não inspirava as pessoas a ponto de fanatizá-las. O Lula não inspira as pessoas. Tem gente chamando, dizendo que ele é Deus. A Marta falou que Lula é Deus. Ele inspira as pessoas. Ou seja, ele inspirava as pessoas. Então lhes disse, Neemias 2, 17 e 18, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser vergonha. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, sim, disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Pessoal, vocês acham que foi só esse discursinho de Neemias que fez o pessoal levantar e botar a mão na obra? Ele deve ter conversado com esse povo semanas, meses, foi fazendo conversas, reuniões, foi inspirando as pessoas até que eles se dispuseram a largar o seu dia a dia, os seus burricos, as suas ovelhas, a sua hortinha para vamos reconstruir. Pessoal, eu fui chefe de grandes equipes. Não é com uma conversinha que você move as pessoas. As pessoas têm que se sentir inspiradas e motivadas. As pessoas se afiliam ao líder. Esse é o processo, a filiação. As pessoas se afiliam. Ora, Neemias 3 nos relata exatamente, em detalhe por detalhe, como é que foram reconstruídas as muralhas de Jerusalém. E quem participou dessa ciclópica edificação. Além disso, como Neemias organizou a defesa da cidade em seus pontos fracos, quando a oposição se levantou. Sempre tem oposição, pessoal. Ele sofreu oposição de 3 figuras, essencialmente. Sambalate, que era do norte de Samaria, Tobias, que era do território de Amon, ao leste, e Gesem, Arábia, ao sul. Portanto, do outro lado era o Mediterrâneo. Então ele era cercado de opositores e inimigos por todo lado. Ele teve que reconstruir Jerusalém cercado de inimigos por todo lado. Vejam a analogia que isso tem com a reconstrução da Israel atual. De 1948 em diante, os israelitas, os israelenses não israelitas, começaram a reconstituir o Estado de Israel cercado de inimigos. E hoje em dia, pessoal, se eles baixarem a guarda 5 minutos, destroçam Israel. Destroçam Israel. Hoje em dia, Israel é um pedacinho de terra extremamente próspero, mas cercado de inimigos por todos os lados. Hoje é exatamente igual quando era naquele tempo. Exatamente igual. Ora, aqui está o mapinha. Essa é a Jerusalém atual, tá? Mas a Jerusalém do tempo de Neemias era isso aqui. O muro que ele reconstruiu é isso aqui. Pegava parte da cidade velha. E ele relata, pessoal, da porta das ovelhas, vai relatando no sentido anti-horário, quem construiu o quê, que família construiu o quê, detalhe por detalhe, vai dando toda a volta. Quem lê o capítulo 3, faz um passeio no sentido anti-horário, começando pela porta das ovelhas. Aqui está o templo, Monte Moriá. Ele descreve em detalhe isso. Detalhes absolutos. Todo esse muro foi reconstruído. Tinha oposição, sim, claro que tinha oposição. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os asmonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar as brechas,
ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se de todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, qual é a característica dele? E como proteção pusemos guarda contra eles dia e noite. Veja, nesse momento Neemias não foi apenas um líder, um inspirador, um administrador, mas foi um general também. O cara tinha dons absolutamente fantásticos, era um cara fora de série. Digamos, aquilo que a gente considera verdadeiramente um homem diferenciado, um líder completo. Olha como é que ele agiu na questão da defesa. Neemias 4, 16 a 18. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Então a primeira coisa que ele fez, dividiu o povo na metade, metade fica na obra construindo e a outra metade fica prontinho para a guerra. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Quer dizer, os chefes eram os majores, coronéis que ele tinha organizado como exército de Israel nesse momento. E ele era o supremo comandante. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Então, os que estavam trabalhavam com uma mão só e a outra estava com a arma. Quer dizer, a ameaça devia ser muito latente, muito gritante. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta. Então, quem estava trabalhando com as duas mãos tinha uma espada na cinta, porque larga a pedra e é na hora, é instantâneo. Cada um trazia a espada à cinta e assim edificavam. Tinha o que tocava a trombeta para arrebanhar todo mundo se tivesse um ataque, e o tocador de trombeta estava junto de mim. Portanto, ele era o general. Ele era o general. Ou seja, a trombeta, o chofar, era exatamente o sinal. Tocou o chofar, porque eles estavam espalhados pelo muro, né? Era muito grande, então tinha bolinho de gente em cada pedaço. Então, se a trombeta tocasse, é porque estava tendo ataque em algum lugar. Então, todo mundo ia se reunir ali para conter o inimigo. Isso são táticas de guerra. Ele era um general. Neemias também era um homem muito compassivo. Olha, quando Jerusalém começou a ser reconstruída e o reino de Judá começou a ser restaurado, alguns se colocaram melhor na vida, com algumas propriedades, algum dinheiro, algumas terras, mas a maior parte do povo estava na miséria, absoluta miséria. Quando começou a reconstrução dos muros, isso criou um problema. Por quê? Aqueles que eram pobres, que tinham vinhas, que tinham pequenas fazendas, pequenas chacarinhas para sobrevivência, tinham grande dificuldade de viver. Então, eles pediam empréstimos para os que tinham mais dinheiro. E, às vezes, davam em garantia do empréstimo a sua vinha, a sua terrinha, a sua casinha, que naquele tempo, se você não pagasse, significava escravidão. Naquele tempo, se você não pagou a dívida, você vira escravo. Ou os seus filhos vinham escravos. Então, muitos dos pobres israelitas tinham se endividados com os ricos israelitas. E, de repente, o povo começou a clamar, olha, nós estamos construindo um muro, não podemos trabalhar na nossa vinha, no nosso campo, nós tivemos que pedir dinheiro emprestado, não temos como pagar. Além de passar fome, nós vamos virar escravo. E aí ele ficou sabendo que os próprios israelitas estavam emprestando dinheiro a juros para os compatriotas. E o que faz Neemias nesse momento? Ele dá uma ordem dura aos ricos: restituir-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhe pediremos, faremos assim como dizes. E então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Ele era compassivo, mas devia ter um extraordinário poder.
Vocês vão devolver tudo que vocês pegaram do povo, vão devolver os juros que vocês cobraram, e eu vou fazer vocês jurarem. O pessoal devia morrer de medo dele. Esse cara tinha poder. Esse cara era o chefão. Ele era o big boss, mas ele era compassivo. Ele estava governando pelo povo. Ah, que bom se a gente tivesse um governante assim, né? Seria tão bom. Mas ele também dava exemplo. Vejam, assim que os persas assumiram o controle da região, eles puseram governadores. Então Judá sempre tinha tido governadores. Sempre tinha tido. Antes deles houve vários governadores. O governador tinha direito a ter uma casa boa, a ter comida, a ter servos, a ter tributos. Olha o que aconteceu com Neemias. Também, desde o dia em que eu fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho. Além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Neemias era o governador, mas ele ficava lá no muro carregando pedra junto com o resto. E comia junto com eles. Mais do que isso, ele convidava as pessoas para comerem na mesa dele e ele pagava tudo. Em vez de ele se beneficiar da posição de governador e ser alimentado pelo povo, ele alimentava o povo. Era uma figura diferente. Temido e amado. Por isso, exatamente, a Bíblia mostra isso. Era um homem extremamente poderoso, temível, mas era amado, porque ele era assim que ele agia. Ora, mais do que tudo, ele foi um líder espiritual. Um grande líder espiritual. Vejam esse conjunto de versículos do capítulo 8 e um deles do capítulo 9 de Neemias. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. Ou seja, o muro ficou pronto. A primeira coisa que ele fez foi reunir o povo num ato espiritual de consagração do muro e de restauração espiritual do povo. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E ele leu no livro diante da praça que está na fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhes disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava. Esdras lia a lei, lia a palavra de Deus. O povo que provavelmente nunca tinha ouvido aquilo, ouvindo a voz de Deus falando, chorava, ou seja, comovidos com a presença de Deus e a mão estendida para a comunhão deles. O povo chorava. Não fiquem tristes, esse dia é consagrado ao Senhor, não chorem. Dia após dia leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último. Já vimos, desde a alva até o meio-dia. E celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene segundo o prescrito. Dia após dia ele lia. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. E selaram essa aliança os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E a Bíblia fala, quem assinou o novo pacto com Deus? Os que selaram foram, 1, Neemias, o governador, filho de Acalias, e vem o resto. Ele é o líder, ele foi o primeiro a assinar a nova aliança. Então, além de tudo, ele era um líder espiritual.
Em suma, Neemias causou um tremendo impacto espiritual sobre a vida do povo. Neemias, no meio do governo dele, voltou a Suzã, ficou lá um tempo com o rei e voltou para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, foi a mesma sensação que Moisés teve quando viu que o povo tinha feito um bezerro de ouro. Bastou ele sair da cidade e o povo caiu de novo. Exatamente como foi quando Moisés estava no Monte Sinai e Moisés está demorando, então não tem Deus nenhum. Então vamos fazer um ídolo para nós. Fizeram o bezerro de ouro. Fizeram de novo, exatamente igual. Vejam, quando ele voltou em 532 em diante, ele encontrou o povo caído de novo. Ele viu que o povo tinha pecado de novo. Olha aqui. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Tobias era um dos inimigos opositores de Samaria. Então o sacerdote casou a filha com Tobias, etc., se aparentou com o inimigo. E esse Eliasibe pegou uma sala importante do templo de Jerusalém e deu para Tobias para fazer o escritório dele. Dentro do templo de Deus. Quando Neemias chega, então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Cai fora! É um tipo de Jesus derrubando as banquinhas dos vendilhões do templo. Cai fora! Ele conduziu um recomeço. De novo, pessoal. Não tinha desânimo para ele. É o recomeçar com Deus. É aquilo que a gente começa o tempo todo. Assim como Israel caiu e Israel precisava recomeçar, assim também nós caímos e precisamos recomeçar. E o que é curioso, pessoal, o que aconteceu com Israel acontece conosco o tempo todo. E essa é provavelmente a grande lição do livro de Neemias. O que aconteceu com Israel acontece conosco. Quando o povo, o indivíduo, começa a se afastar de Deus, está na hora de um novo compromisso, de um novo início com Deus. E o que é mais notável, Deus está sempre disposto a nos permitir se aproximar dele quando a gente realmente quer fazer isso. A gente peca, a gente fica afastado de Deus, às vezes ele nos pune, mas toda vez que a gente quer se aproximar, vem, filho, pode vir. Ora, quando a gente se volta para Deus e procura restaurar a comunhão, nós temos que definir com muita clareza o que a gente quer, as nossas intenções. Intenção boa, mas que não é específica, dificilmente vai levar você a uma restauração. Então, quando você se aproxima de Deus pedindo perdão pelo pecado, coloque também perante Deus, aos pés de Deus, o que você realmente quer fazer nesse processo de restauração da sua comunhão com Deus. Ora, Neemias conduziu o povo exatamente nisso. Então, sumarizando a figura de Neemias, ele teve problemas e reagiu de determinadas maneiras. Então, aqui estão alguns exemplos que basicamente resumem o livro de Neemias. Ridicularizado pelos inimigos, pediu a Deus proteção e ignorou a zombaria. Foi vítima de uma trama para que os construtores fossem atacados. Ele colocou metade do povo para trabalhar, metade para ficar de guarda e encorajou o povo a se lembrar de Deus o tempo todo. Os judeus mais pobres tomaram empréstimos dos mais ricos, não podiam pagar os credores enquanto erigiam os muros, pois ele fez os ricos cancelarem os juros e devolver as terras tomadas como garantia, deu exemplo ao trabalhar pelo sustento pessoal, em vez de exigir a parcela que lhe cabia como governador. Foi convidado para uma reunião, que era, na verdade, uma armadilha organizada pelos inimigos, e ele simplesmente disse: por que eu tenho que fazer aqui reunião com vocês? Não, eu vou continuar fazendo o meu muro aqui. Ele se negou a desviar a atenção e continuou construindo os muros.
Ele era muito sábio e prudente. O profeta Semaías foi contratado pelos inimigos para amedrontar Neemias e induzi-lo a esconder-se no templo. Ele falou, eu não vou me esconder no templo coisa nenhuma. Negou-se a se esconder de possíveis assassinos, dando um grande exemplo de coragem. E aí os inimigos ameaçaram enviar uma carta a Artaxerxes dizendo que Neemias estava planejando uma rebelião. Veja, os inimigos falam, Neemias, você está edificando os muros? Nós vamos mandar uma carta para o imperador dizendo que você, na verdade, está preparando uma revolta contra ele. E ele disse, vocês têm muita imaginação. E continuou fazendo o trabalho, porque ele tinha confiança absoluta em Deus. E não aconteceu nada. Mandaram a carta, mas o imperador sabia com quem ele estava lidando. Em suma, o grande desafio da fé cristã, que Neemias nos ensina, está aqui, pessoal. Não importa as circunstâncias, ou o que os outros façam para você, o indivíduo comprometido com Deus pode viver uma vida santa e influenciar a vida dos outros para o bem. Essa é a grande lição e o grande desafio para os nossos tempos. Esse é o grande desafio para o cristão contemporâneo. Em nossas atividades do dia a dia, em qualquer das nossas profissões, quaisquer que sejam, ser como Neemias, Deus em primeiro lugar, com temor, obediência e louvor. Tudo bem? Muito bom. Queridos, vamos orar e terminar a nossa aula. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado por essa lição. Quando olhamos para esse vulto tremendo chamado Neemias, percebemos muito da nossa pequenez. Mas a lição desse homem deve ficar gravada profundamente nos nossos corações e em tudo que façamos, em cada momento do dia, em qualquer trabalho que façamos. Devemos ostentar na nossa face a confiança em Deus, porque somos filhos de Deus, luz do mundo e sal da terra. Podemos iluminar a vida de muitas pessoas, podemos fazer o Teu Evangelho se propagar pelo mundo segundo a Tua vontade, mas antes a primazia de Deus, com temor, com obediência e com louvor. Assim te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos.